onde, Miguel? Vamos lá. Não chega nada. Agora dá pra enxergar agora. O sol tá fazendo no olho. Agora sim. Lá pra lá, assim, lá pra lá vai dar certo. Agora aqui tá com a sombra, mas ali tá. Ó, de novo. Vou te mandar lá no. Né? Não posso falar aonde aqui, porque senão eu posso levar processo, tá bom? Mas eu vou te mandar naquele aplicativo lá, tá? A foto e a gravação. Agora, peraí, agora eu vou